A paz, meu querido, que Deus abençoe você e sua casa. Hoje eu quero falar de 3 sinais de que Deus está preparando você para algo grande. Existem 3 sinais para as pessoas entenderem que elas estão sendo preparadas. Se você está passando por esses sinais ou já passou por eles, quer dizer que Deus está te preparando para coisas grandes, tá? Irmãos, nesse mundo em que vivemos hoje, um mundo totalmente digital e notícias speed, notícias rápidas, vídeos rápidos. A gente precisa parar um pouco e ouvir a voz de Deus. Então eu quero chamar a atenção de você aqui para algo muito interessante que vai fazer com que você venha a buscar mais o Senhor e entender o que Deus tem na sua vida, tá? O primeiro desses 3 sinais de que Deus está te preparando para coisas grandes é o isolamento. Deus vai te isolar. Mas como assim me isolar? Vamos para a Bíblia? 1 Samuel 16, vamos ver 1 Samuel 16 aqui, vamos ver. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Irmãos, que palavra forte essa daqui, tá? A palavra de Deus, ela é bem cirúrgica em dizer que Deus rejeitou um rei. Deus rejeitou essa pessoa por desobediência. Se você ler a história de Saul, que vai estar lá em 1 Samuel, e está contando ali sobre o rei Saul, sobre o primeiro... Para quem não conhece, rei Saul é o primeiro rei de Israel. É o primeiro rei coroado de Israel. Deus o escolheu. Um rapaz alto, forte, com todas as qualidades de rei. E esse rapaz, ele reinou, mas não porque Deus queria que o povo tivesse um rei. Pela própria escolha do povo que queria ter um rei, porque o povo de Israel via as outras nações tendo reis e eles queriam um rei para eles. Só que Deus já era o rei deles, o Senhor do universo era o rei deles. Só que o povo teimoso queria um rei carnal, um rei homem. E aí Deus pegou e usou o profeta Samuel para levantar Saul, como rei. Só que Deus, antes de levantar Saul como rei, Deus já começou a fazer igual ele fez com Salomão. Ele começou a falar todas as coisas que de errado, possivelmente erradas, que um rei poderia fazer. Ele falou para Salomão tudo que Salomão não devia fazer e fez, Deus, como se Deus já soubesse de todas as coisas, A soberania, a onisciência, a onipotência, a onipresença do Senhor no futuro, no passado. Deus já sabe de todas as coisas. E aí Deus começa a falar as coisas e aí, enfim, Saul é coroado rei, Saul governa com um braço forte o povo de Deus, e aí começa a crescer, o povo. Só que chega um momento em que Deus dá um comando para Saul, e Saul começa a fazer as coisas do jeito dele. Dentro do propósito do Senhor, Saul se tornou a 5ª coluna, irmãos. Eu vou trazer um vídeo sobre 5ª coluna aqui, você vai entender o que eu estou falando. Isso é um termo militar que eu aprendi na minha abençoada Igreja Fatah. Convido você aí fazer uma visita na Igreja Fatah, uma bênção, é lá que eu congrego, amém? E no nosso discipulado nós aprendemos sobre a 5ª coluna. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas Saul começou a querer fazer as coisas do jeito dele. Deus pedia A para ele, Saul fazia A, B, C. Deus pedia para que Saul fosse concluir um propósito, só que Saul concluía pela metade, fazia do jeito dele. E isso para Deus foi a gota d'água. Queimou no coração de Saul erguer um monumento em homenagem a ele mesmo naquela época. Enfim, tem muitas coisas ali. É um rei destronado, irmãos. Ele reinou 40 anos destronado pelo Senhor e atormentado por um demônio. E aí Deus, nessa passagem que a gente leu em 1 Samuel 16, é Deus rejeitando Saul, dizendo para Samuel: para de insistir com Saul, que eu já o rejeitei, eu já escolhi outro. E esse outro estava onde? Daí vem a palavra isolamento. Esse outro era Davi. Davi era um menino tocador de harpa que cuidava das pequenas ovelhas malhadas do seu pai. E um menino que era totalmente desprezado pelos seus outros irmãos. A história da Bíblia, ela nos mostra que Davi tinha algumas características diferentes dos irmãos dele. Cabelo ruivo e tal. E alguns teólogos dizem que a Bíblia fala isso porque Davi é como se fosse de um outro casamento, sabe? Algo que deu errado, que Jessé teve que
como se fosse um erro do pai ali, com alguma tribo que não era para ele ter relação. Ela dá a entender isso. Não estou dizendo que a Bíblia fala isso, mas ela nos dá a entender isso pelos estudos teológicos e tal. Mas Davi era desprezado pelos irmãos, e Davi ele cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. E se você não conhece a cultura do pastoreio, quem cuida das ovelhas malhadas são as ovelhas de pouco valor. Então era mais ou menos a minoria das ovelhas que o pai tinha. E Davi ficava cuidando dessas ovelhas. Só que Davi criou no coração dele, ele já tinha essa semente desse propósito de Deus no coração dele. Davi já era um escolhido desde o ventre, que estava ali em um lugar isolado. Olha, irmãos, isso é muito profundo. Muitas das vezes Deus vai permitir que você fique isolado das outras pessoas. Deus vai te guardar ali. Não é porque Deus te esqueceu, porque Ele está guardando ali um escolhido. Davi era escolhido. Davi ficava sozinho. E Davi tinha um dom. Ele era compositor. Ele tocava harpa. E ele ficava tocando harpa ali, cuidando dessas pequenas ovelhas. Muitas das vezes teve ursos e leões que tentaram levar as ovelhas de pouco valor, e Davi defendeu com a própria vida, matou o leão, matou o urso. Então esse menino, e ele adorava ao Senhor, ele escrevia salmos de adoração ao Senhor, porque ele conhecia a palavra do Senhor. Então desde pequeno Davi cresceu nesse cenário de desprezo, de isolamento, mas Davi era escolhido, irmão. Sabe o que Deus manda eu te dizer aqui? Você está num cenário de isolamento, você parece que está esquecida, filha, você parece que está esquecido, filho, em alguns lugares. Sabe por quê? Porque Deus já te escolheu, Deus já tem algo para sua vida, e Deus está te guardando ali, para que no momento certo você herde isso que Deus tem na sua vida. E sabe quem Davi era? Davi era um guerreiro poderoso. Davi venceu um gigante de mais de 3 metros, um Néfilim chamado Golias. Davi foi um rei que conquistou a cidade de Jerusalém. Davi era poderoso. Davi participou de muitas guerras e venceu todas. Davi foi o que trouxe 300 prepúcios de filisteu a pedido de um rei destronado, porque ele queria casar com a filha dele. Davi é um rei poderoso, irmãos. Nas batalhas que Davi ia, Davi ganhava. Só que no começo de tudo, ele estava isolado, um menino isolado, ninguém dava nada. As pessoas podem não dar nada para você. As pessoas podem não crer que você já tem esse chamado em você. Mas quem te vê é o Senhor. E tem mais nesse versículo. Quando Samuel foi à casa de Jessé para escolher um dos teus filhos, ele olhava para os filhos mais com postura de rei e pensava com ele. O profeta Samuel pensava com ele. É esse aqui que é o rei. E Deus falava, não é esse. Aí depois Deus até brinca com Samuel. Samuel, vocês homens enxergam a aparência, eu vejo o coração. O menino que eu escolhi tem um coração segundo ao meu, que era o Davi, um menino pequenininho, ninguém dava nada. Aquele tinha o coração do Senhor e tinha a coragem de um guerreiro, e a resiliência dele já foi forjada no isolamento. Muitas vezes nós precisamos ser isolados das outras pessoas para que nós possamos ser forjados com resiliência no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Receba essa palavra, que essa palavra é para você. A segunda característica que você precisa passar, ou você já passou, ou está passando, é processos difíceis, irmãos. Processos difíceis. Eu quero ler aqui, está lá em Romanos 5, 3 e 4. Vamos, versículo 3 e 4 nos diz, irmãos: também nos alegrarmos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Nós desenvolvemos perseverança nas provas, como eu falei em alguns vídeos atrás, irmãos. E o versículo 4 diz aqui, ó: e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Meu Deus! Hoje em dia tem pessoas que não têm caráter, irmão. Mau caráter, ou não tem um caráter forjado. Meninos espirituais, melindrosos, tudo é difícil. Eu não vou para a igreja, ai que dor, ai que não sei o que. Melindrosos que não têm caráter com o Senhor. E aqui está dizendo que as provações e dificuldades, ela forja o nosso caráter. Ela produz um caráter aprovado por Deus. Quando você passa por provas, quando você dá glória ao Senhor, quando você aprende a viver na perseverança em Cristo, a passar pelas provas, isso fortalece a tua esperança, e Deus te aprova. Porque quando nós temos esperança, nós temos fé. Isso faz com que o Senhor nos aprove. Tudo isso vai nos fortalecer, irmãos. Então, os processos difíceis geram
o caráter que Deus quer que nós tenhamos para cumprir o propósito dele. Tudo isso são nas provas, nos lugares difíceis, nas provações, nas desilusões da vida. Tudo isso Deus permite para que o nosso caráter seja aprovado. Se você quer ter um caráter aprovado pelo Senhor, você precisa passar por processos difíceis. Amém? Entenda isso, varão. Entenda isso, varão. É para te fortalecer. Não é para que te mate. Deus jamais vai te dar prova que você não possa suportar. Ele sempre vai te dar um escape, diz a palavra do Senhor. O terceiro e último processo para Deus te colocar em lugares grandes, para te dar algo grande da parte dele, você precisa passar é portas fechadas. Quem já teve portas fechadas aí? Quem já teve portas fechadas? Eita Deus, glórias ao Senhor. Eu já tive, irmãos, portas fechadas na minha vida. Parece que tem uma época que nada acontece na nossa vida. A gente fica até triste, chateado. Parece que a gente não tem moral nenhuma com o Senhor. Mas eu quero ler um versículo que está lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3:1. Vamos ver o que está dizendo lá? Isso vai fortalecer a minha e a sua fé. Olha que palavra. Há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, isso é muito profundo. Esse tempo determinado é um tempo que até que para a morte, para coisas boas acontecerem, para coisas ruins acontecerem, para a vida acontecer. Tudo Deus determinou um tempo nas nossas vidas. Deus tem um tempo determinado para a sua vida. Deus tem um tempo determinado para a minha vida. Deus tem um tempo determinado para que o propósito se cumpra. Deus tem um tempo determinado para que as portas se fechem para você, porque Deus quer te guardar de coisas que não é a hora ainda. Deus tem um tempo na tua vida para que todas as coisas aconteçam. Tudo aquilo que Ele tem trazido para você ou não trazido tem um tempo determinado para acabar ou para iniciar, irmãos. Entenda, nós somos desorganizados, nós homens principalmente, mas Deus não. Deus, ele não é desorganizado. Deus, ele é perfeccionista, é metódico com o tempo. Ele sabe o tempo das coisas, ele é o dono do tempo, ele criou. Quando ele determinar no mundo espiritual, é a hora de você receber. Quando for determinado nos lugares celestiais, é a hora de você receber o que Deus tem para mim e para sua vida. Então entenda, meu irmão, essas características aqui, a gente olhando, isolamento, processos difíceis, portas fechadas ou portas fechando, aos nossos olhares são coisas difíceis de se passar. Quem quer passar por isso? Quem quer passar por esses cenários de loop, de mesmice? Quem quer passar por esses cenários? Mas é necessário você passar por isso. É necessário para que Deus forge o nosso caráter, para que Deus trabalhe no nosso coração, como Davi, e para que no momento correto, não é antes, não é precoce, sabe? Não é depois, é no tempo propício, quando você estiver à medida que Deus quer, refletindo a imagem do Senhor Jesus, aí você vai entrar em coisas grandes, em grandes projetos do Senhor, porque o Senhor tem grandes projetos para fazer na sua vida. Você sabe disso, já foi profetizado para você sobre isso, você sabe que já foi falado para você sobre essas coisas, e Deus tem grandes coisas na sua vida para que aconteça. Só que para isso nós precisamos entender esses três processos, esses três sinais. Amém, meus irmãos? Isso ministrou a sua vida? Entenda. Tudo isso é para que você cumpra o propósito de Deus, para que você seja levado a algo grande da parte de Deus, se cumpra na sua vida. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, esse vídeo edificou sua vida? Se edificou sua vida, eu vou pedir para que você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, comenta o vídeo, compartilha esse conteúdo para as pessoas, irmãos. Fica chato às vezes a gente sempre pedir like, essas coisas, mas 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos, elas não se inscrevem no canal, elas não comentam. E assim, se Deus me usou para falar com você, você pode ser usado para me abençoar com um like, com um comentário, com se inscrever, ativando o sininho, para que toda vez que eu solte um conteúdo novo, uma palavra de Deus, para que você tenha acesso mais rápido às outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Glória a Deus.